Então, continuando no assunto características qualitativas, no que tange a característica da verificabilidade ou suportabilidade, a estrutura conceitual destaca que a qualidade da verificabilidade ou suportabilidade não é absoluta. Alguma informação pode ser mais ou menos de verificação do que outra. Contudo, quanto mais verificável for a informação incluída nos RCPGs, mais se irá assegurar aos usuários de que a informação representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza os quais se pretende representar. Aqui nós temos o quadro resumo, tá? Contendo essas últimas 4 características qualitativas que nós vimos, que são comparabilidade, que é a qualidade de informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos, a verificabilidade ou suportabilidade que nós acabamos de ver nesses dois últimos slides, e a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos RCPGs representa fielmente os fenômenos econômicos ou de natureza que se propõe a representar. Temos a tempestividade, que significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização, a accountability, tomada de decisão, e por fim a compreensibilidade, que é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado. Tá? Então, nós chegamos agora nas restrições acerca da informação incluída nos relatórios contábeis de propósitos gerais. E a primeira restrição que nós vamos estudar é a materialidade e está atrelada à relevância, tá? A característica qualitativa da relevância. Entretanto, a materialidade ela acaba se tornando uma restrição acerca da informação incluída nos RCPGs e nós vamos ver isso agora. Segundo a estrutura conceitual, a informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestação de contas e responsabilização, accountability, ou as decisões que os usuários tomam com base nos RCPGs elaborados para aquele exercício. Então, a materialidade está relacionada à relevância. Por quê? Porque não é possível especificar um limite quantitativo uniforme no qual determinada informação se torna material, tá? Então, vai depender de cada situação específica em que essa informação, no caso de uma distorção de registro de um ativo imobilizado em um órgão ou entidade, um equívoco de 10 mil para 100 milhões, isso vai importar em um registro material, né? Vai impactar no balanço daquela organização. Então, a materialidade depende tanto da natureza quanto do montante do item analisado dentro das particularidades de cada entidade. Tá? Então, na compra daquele imobilizado de 10 mil registrado por 1 milhão, vai impactar na prestação de contas, tá? Podendo importar em uma responsabilização de natureza muito maior, de muito maior vulto, no caso de ter sido um carro popular. Hoje em dia um carro popular está aí na casa dos 50 mil reais, 40, 50 mil, né? Então, se esse carro por algum motivo sofreu um sinistro e aquele valor equivocado estiver contabilizado de 1 milhão ao invés de 50, 40 mil, 60 mil, vai importar uma responsabilização muito maior do que se tivesse sido feito o registro de maneira correta. Então, é uma distorção que pode influenciar no cumprimento do dever de prestar contas ou na responsabilização. Então, essa informação ela vai ser material. Então, os RCPGs podem englobar informação qualitativa e quantitativa acerca do cumprimento da prestação de serviços durante o período de referência e das expectativas sobre a prestação de serviço e desempenho no futuro. Tá? Voltando no exemplo do caso do imobilizado registrado por um valor muito superior que sofreu um sinistro, no caso em que um servidor tenha dado causa a esse sinistro. Tá? Então, vai ser aberto o processo de tomada de contas
e quando se verificar o registro do ativo imobilizado, vai estar com um valor muito superior ao que realmente deveria ser. Então, pode influenciar numa distorção de prestação de contas e responsabilização. Tá? Então, segundo a estrutura conceitual, se determinar se um item é material, deve-se levar em consideração questões tais como a natureza, a legalidade, a sensibilidade e os efeitos de eventos e transações passados ou previstos às partes envolvidas em tais transações e as circunstâncias que deram origem a essas transações. Vamos agora para a restrição custo-benefício. Tá? É o custo-benefício de se gerar essa informação contábil. Se essa informação for muito custosa, a estrutura conceitual relata que a informação contábil impõe custos e seus benefícios devem justificá-los. A avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos é com frequência uma questão de julgamento de valor, pois não é possível identificar todos os custos e todos os benefícios da informação incluída nos relatórios contábeis propostos gerais. Os custos para fornecerem a informação incluem os de coleta, de processamento e verificação ou de apresentação das premissas e das metodologias que dão suporte a elas, além dos de disseminação. Os usuários incorrem nos custos da análise e interpretação. A omissão da informação útil também impõe custos, inclusive aqueles em que os usuários incorrem na obtenção de informação necessária de terceiros, além dos custos advindos da tomada de decisão utilizando dados incompletos fornecidos pelos RCPGs. A estrutura conceitual destaca que a aplicação da restrição custo-benefício envolve avaliar se os benefícios de divulgar a informação provavelmente justificam os custos incorridos para fornecê-la e utilizá-la. Então, aqui está um resumo bem importante da restrição do custo-benefício. A estrutura conceitual destaca que a aplicação da restrição custo-benefício envolve avaliar se os benefícios de divulgar a informação provavelmente justificam os custos incorridos para fornecê-la e utilizá-la. Ao fazer essa avaliação, é necessário considerar se uma ou mais características qualitativas podem ser sacrificadas até certo ponto para reduzir o custo. Aí a gente entra na restrição do equilíbrio entre as características qualitativas, que nós vamos ver nesse slide aqui. Tá? Nos termos da estrutura conceitual, as características qualitativas funcionam conjuntamente para contribuir com a utilidade da informação. Por exemplo, nem a descrição que represente fielmente um fenômeno irrelevante, nem a descrição que represente de modo não fidedigno um fenômeno relevante, resultam em informação útil. Do mesmo modo, para ser relevante, a informação precisa ser tempestiva e compreensível. Tá? Então, para a informação ser relevante, a informação precisa ser tempestiva e compreensível. Em alguns casos, o equilíbrio ou compensação, trade-off, entre as características qualitativas pode ser necessário para se alcançar os objetivos da informação contábil. A importância relativa das características qualitativas em cada situação é uma questão de julgamento profissional. A meta é alcançar o equilíbrio apropriado entre as características para satisfazer aos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Então, esse é o cerne da restrição acerca da informação incluída nos RCPGs, denominado equilíbrio entre as características qualitativas, em que a meta é alcançar o equilíbrio apropriado entre as características para satisfazer os objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Tá? Agora nós passamos para os elementos das demonstrações contábeis. São elementos das demonstrações contábeis definidos no capítulo da estrutura conceitual: ativo, passivo, receita, despesa, contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários. Então, são elementos das demonstrações contábeis: ativo, passivo, receita e despesa, contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários. Apesar de não constar na lista acima, a estrutura conceitual retorna também à definição de situação líquida ou patrimônio líquido. Ativo, segundo a estrutura conceitual do setor público, é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Tá? Isso aqui cai na prova. Qual é a definição de ativo? É um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Essa definição possui três características que são fundamentais
para que um item seja considerado como ativo. Quais são essas três características fundamentais? Gerar benefício econômico futuro ou potencial de serviços, ser controlado pela entidade e, por fim, ser resultante de um evento ocorrido no passado. Tá? Então, para ser ativo, tem que gerar benefício econômico potencial. Benefício econômico futuro, ou potencial de serviços, ser controlado pela entidade e ser resultante de um evento ocorrido no passado. Portanto, algo só pode ser considerado ativo quando cumprir essas três condições em conjunto. Então, são condições cumulativas. Para ser ativo, tem que ser resultante de um evento passado, tá? Tem que ser controlado no presente pela entidade e tem que ter um potencial de serviços e benefício econômico futuro. Vamos para o futuro benefício econômico. O futuro benefício econômico é a essência de um ativo e refere-se ao potencial de contribuição, seja direta ou indireta, para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa da entidade. Este benefício pode ser sob a forma de algo que será convertido em caixa ou que pode reduzir as saídas de caixa. Sendo assim, os ativos podem dar origem a benefício econômico quando são usados na produção de estoques ou serviços vendidos pela entidade, empresas estatais, trocados por outros ativos, usados para reduzir um passivo. Tá? Então, o benefício pode ser sob a forma de algo que será convertido em caixa ou que pode reduzir as saídas de caixa. São exemplos usados na produção de estoques ou serviços vendidos pela entidade, podem dar origem a benefícios econômicos, trocados por outros ativos e usados para reduzir um passivo. Então, ativos podem dar origem a benefício econômico quando são usados na produção de estoques, trocados por outros ativos, usados para reduzir um passivo. Imagine que uma empresa estatal tem uma duplicata a receber resultante de uma venda a prazo. Então, ele tem um direito aqui. Caso o cliente esteja falido, essa duplicata é somente um papel sem possibilidade de obter benefício futuro. Portanto, nesse caso, essa duplicata não é um ativo. Outro exemplo seria o caso de uma máquina sem nenhuma perspectiva de uso por parte da entidade e sem possibilidade de ter um comprador. Perceba que, nesse caso, essa máquina não pode ser considerada como um ativo, pois não há possibilidade de obter benefício econômico futuro. Portanto, perceba que a condição de ser bens e direitos não garante por si só que seja um ativo. Os exemplos acima mostram situações em que um bem e o mesmo não pode ser considerado um ativo. Segundo a estrutura conceitual do setor público, os benefícios econômicos correspondem à entrada de caixa ou à redução das saídas de caixa. As entradas de caixa ou as reduções de saída de caixa podem derivar, por exemplo, da utilização do ativo na produção e na venda de serviços, da troca direta do ativo por caixa ou por outros recursos. Vamos lá. Potencial de serviços. Não podemos esquecer que, diferentemente da contabilidade geral, no conceito presente na estrutura conceitual há a figura do potencial de serviços. Veja que o termo recurso usado no conceito é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. Tá? Então, em uma análise preliminar, poderíamos afirmar que, mesmo não havendo benefício econômico futuro, presentes as demais características, poderíamos considerar determinado bem, direito, como um ativo, desde que resulte em potencial de serviços, não é mesmo? Ocorre que esse conceito deve ser interpretado juntamente com os critérios de reconhecimento que estudaremos na sequência. Um dos critérios é justamente a geração de benefícios econômicos futuros. Logo, para ser reconhecido como ativo, o bem ou direito deve sim gerar benefício econômico futuro. Nos termos da estrutura conceitual do setor público, o potencial de serviço é a capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade. O potencial de serviços possibilita a entidade alcançar os seus objetivos sem necessariamente gerar entrada líquida de caixa.
Segundo a estrutura conceitual, o potencial de serviço ou a capacidade de gerar benefícios econômicos podem surgir diretamente do próprio recurso ou dos direitos de sua utilização. Alguns recursos incluem os direitos da entidade a uma série de benefícios, inclusive, por exemplo, o direito a utilizar o recurso para a prestação de serviços, inclusive bens, a utilizar os recursos de terceiros para prestar serviços, como, por exemplo, o arrendamento mercantil, converter o recurso em caixa por meio de sua alienação e beneficiar-se da valorização do recurso, receber fluxos de caixa. Ainda segundo a estrutura conceitual, os ativos do setor público que ensejam potencial de serviços podem ser representados pelos ativos de recreação do patrimônio cultural, comunitários, de defesa nacional e outros, que sejam mantidos pelos governos e outras entidades do setor público e que sejam utilizados para a prestação de serviços a terceiros. Tais serviços podem ser para consumo coletivo ou individual. Vários serviços podem ser fornecidos em áreas onde não há concorrência de mercado ou concorrência limitada de mercado. A utilização e alienação de tais ativos podem ser restritas, já que muitos ativos que ensejam um potencial de serviço são especializados por natureza. Controle pela entidade. Segundo a estrutura conceitual, a entidade deve ter o controle do recurso. O controle do recurso envolve a capacidade da entidade em utilizar o recurso ou controlar terceiros na sua utilização, de modo que haja geração do potencial de serviço ou dos benefícios econômicos originados do recurso, para o cumprimento de seus objetivos de prestação de serviços, entre outros. O controle pela entidade refere-se ao fato de que o benefício futuro deve ser controlado por uma entidade em particular. Perceba que a definição não utiliza o termo propriedade, desvinculando a parte legal da econômica. Trata-se da essência sobre a forma. O exemplo clássico citado pela doutrina é o arrendamento financeiro, em que os bens pertencem ao arrendador, porém ficam sob o controle do arrendatário, além de todos os riscos e benefícios decorrentes, devendo, portanto, serem contabilizados como ativo pelo arrendatário. Nesse sentido, a estrutura conceitual assim se manifesta. A propriedade legal do recurso, tal como terreno e equipamento, é um dos métodos para se verificar o potencial de serviço ou benefícios econômicos de um ativo. No entanto, os direitos ao potencial de serviço ou a capacidade de gerar benefícios econômicos podem existir sem que se verifique a propriedade legal do recurso. Tá? Então, os direitos ao potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios econômicos podem existir sem que se verifique a propriedade legal do recurso. Por exemplo, os direitos ao potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios econômicos por meio da manutenção e utilização de item patrimonial arrendado são verificados sem que haja propriedade legal do próprio item arrendado. Portanto, a propriedade legal do recurso não é uma característica essencial de um ativo. No entanto, a propriedade legal é um indicador de controle. Tá? Essa parte daqui, ela cai. Essa parte daqui, eu vou sublinhar de outra cor. Portanto, a propriedade legal do recurso não é uma característica essencial de um ativo. No entanto, a propriedade legal é um indicador de controle. Aí aqui ele coloca os indicadores de controle. Nos termos da estrutura conceitual, para avaliar se a entidade controla o recurso no presente, deve-se observar a existência dos seguintes indicadores de controle: a propriedade legal, acesso ao recurso ou a capacidade de negar ou restringir o acesso a estes, meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus objetivos, a existência de direito legítimo ao potencial de serviço ou a capacidade para gerar os benefícios econômicos advindos do recurso. A norma destaca que, embora esses indicadores não sejam determinantes conclusivos acerca da existência do controle, sua identificação e análise podem subsidiar essa decisão. Resultado de eventos passados. O ativo é resultado de evento passado já ocorrido. A presença desse termo evita a inclusão dos denominados ativos contingentes como ativo da entidade. Imagine um imóvel que a entidade ainda não adquiriu. Nesse caso, esse recurso ainda não pode ser considerado um ativo, haja vista que ainda não ocorreu a compra do imóvel, mesmo que já esteja aprovado no orçamento. Tá? Então, o ativo é resultado de um evento já ocorrido.
A presença desse termo evita a inclusão dos denominados ativos contingentes como ativo da entidade. Imagine um imóvel que a entidade ainda não adquiriu, nesse caso esse recurso ainda não pode ser considerado um ativo, já visto que ainda não ocorreu a compra do imóvel, mesmo que já esteja aprovado no orçamento. Bem simples. Então, nos termos da estrutura conceitual, a definição de ativo exige que o recurso controlado pela entidade, no presente, tenha surgido de transação ou evento passado. Podem existir diversas transações passadas ou outros eventos que resultem no ganho do controle do recurso pela entidade e, por conseguinte, o caracterize como ativo. As entidades podem obter ativos por intermédio da sua compra em transação com contraprestação, bem como pelo seu desenvolvimento. Os ativos também podem surgir de transações sem contraprestação, inclusive por meio do exercício dos direitos soberanos. O poder de tributar ou emitir licenças, acessar, restringir ou negar acesso aos benefícios oriundos de recursos intangíveis, como, por exemplo, o espectro eletromagnético, bandas de frequência de transmissões de telecomunicações. São exemplos dos poderes específicos do setor público e dos direitos que podem dar origem a ativos. Ao se avaliar o surgimento dos direitos de controle de recursos, os seguintes eventos devem ser considerados: a capacidade geral para exercer o poder, a constituição de poder por meio de lei, estatuto ou instrumento congênero, o exercício do poder de criar um direito, o evento que dá origem ao direito de receber recursos de terceiros. O ativo surge quando o poder foi exercido e os direitos de receber recursos existirem. Tá? Então, ao se avaliar o surgimento dos direitos de controle de recursos, os seguintes eventos devem ser analisados: para ter controle, a capacidade geral para exercer o controle. Letra B, a constituição de poder por meio de lei, estatuto ou instrumento congênero, o exercício do poder de criar um direito, o evento que dá origem ao direito de receber recursos de terceiros. O ativo surge quando o poder foi exercido e os direitos de receber recursos existirem. Passivo. Vamos agora para o passivo. Segundo a estrutura conceitual do setor público, passivo é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Assim, como no ativo, a definição pode ser dividida em 3 elementos fundamentais. Quais são esses 3 elementos fundamentais? É uma obrigação presente da entidade, resulta de eventos passados. A extinção deve resultar na saída de recursos da entidade. Aqui estão os 3, né? É uma obrigação presente da entidade, resulta de eventos passados, e a extinção deve resultar na saída de recursos. Então, os 3 itens é uma obrigação presente da entidade, resulta de eventos passados, e a extinção deve resultar na saída de recursos da entidade. Portanto, algo só pode ser considerado passivo quando cumprir as 3 condições em conjunto. Tá? Então, são cumulativas. Tem que ser uma obrigação presente, resultar de eventos passados, e a extinção tem que resultar na saída de recursos da entidade. Aí, agora vamos à definição de cada um desses itens, que compõem a definição de passivo. Obrigação presente. Segundo a estrutura conceitual, a obrigação presente é uma obrigação que ocorre por força de lei, obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada, ou uma obrigação que não ocorre por força de lei, obrigação não legalmente vinculada, as quais não possam ser evitadas pela entidade. Imagine a situação de um passivo em que a entidade já quitou a dívida. Nesse caso, isso não pode constar no balanço como um passivo, haja vista que não representa uma obrigação atual. O MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, destaca que uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou fazer de uma certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de um contrato ou de requisitos estatutários. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por mercadorias e serviços. Ainda no passivo, vamos discutir agora o resultado de eventos passados. Imagine a seguinte hipótese: uma empresa necessitando de recursos vai até uma instituição financeira para obter o empréstimo. Para tanto, efetua seu cadastro, preenche os formulários necessários
e tem seu cadastro aprovado. Apesar de todos os trâmites terem sido cumpridos, além do desejo dos administradores captarem o empréstimo, esse ainda não foi assinado, inexistindo o evento passado, no caso a assinatura do contrato. Sendo assim, nessa situação não podemos classificar esse fato como passivo. Segundo a estrutura conceitual, para satisfazer a definição de passivo, é necessário que a obrigação presente surja como resultado de transação ou de outro evento passado, e necessite da saída de recurso da entidade para ser extinta. A complexidade inerente ao setor público faz com que eventos diversos referentes ao desenvolvimento, implantação e execução de determinado programa ou atividade possam gerar obrigações. Para fins de elaboração e divulgação da informação contábil, é necessário determinar se tais compromissos e obrigações, inclusive aqueles que não possam ser evitados pela entidade, mas que não ocorrem por força de lei, obrigações não legalmente vinculadas. São as que não ocorrem por força de lei, são obrigações presentes e satisfazem a definição de passivo, quando a transação tem forma jurídica e é vinculada, tal como um contrato, o evento passado pode ser identificado de forma inequívoca. Em outros casos, pode ser mais difícil identificar o evento passado e é necessário fazer uma avaliação de quando a entidade tem pouca ou nenhuma alternativa realista de evitar a saída de recursos. Ao se fazer tal avaliação, fatores jurisdicionais devem ser levados em consideração pela entidade. Extinção deve resultar na saída de recursos da entidade. Esse aqui é o terceiro item, tá? Não saiu em negrito aqui, mas é o nosso aqui, item 3. Vamos lá. Nos termos da estrutura conceitual, um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser liquidado ou extinto. Nesse sentido, a norma destaca que a obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo. Para os fins da estrutura conceitual, os termos liquidado ou liquidação não se confundem com os termos correspondentes utilizados na execução orçamentária, conforme a legislação brasileira sobre o orçamento. O passivo pressupõe não ser possível evitar a obrigação. Destaca-se que o pagamento da obrigação pode ser realizado de diversas formas, por exemplo, pagamento em dinheiro, transferência de outros ativos, prestação de serviço, substituição de uma obrigação por outra, entre outras. E aqui nós chegamos na situação patrimonial líquida, patrimônio líquido. Segundo a estrutura conceitual, a situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida na demonstração, que evidencia a situação patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante residual positivo ou negativo. O que são outros recursos e outras obrigações? Segundo a estrutura conceitual, em alguns casos, ao se desenvolver ou revisar a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, pode-se determinar que, para alcançar os objetivos da informação contábil, o recurso ou obrigação que não satisfaça a definição de elemento definido na estrutura conceitual precise ser reconhecido nas demonstrações contábeis. Nesses casos, as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público podem exigir ou permitir que esses recursos ou obrigações sejam reconhecidos como outros recursos ou outras obrigações, os quais são itens adicionais aos 6 elementos definidos na estrutura conceitual. Perceba que essa definição mostra o patrimônio líquido em função de definições prévias estudadas anteriormente, ativo e passivo. Sendo assim, podemos afirmar que se trata de uma definição residual. Então, a situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações. Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado passivo a descoberto. Então, quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, nós temos o passivo a descoberto. Receita e despesa. Vamos lá. Segundo a estrutura conceitual, receita corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundos de contribuições dos proprietários. E despesa corresponde às diminuições na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundas de distribuições aos proprietários.
A estrutura conceitual destaca que receitas e despesas originam-se de transações com contraprestação e sem contraprestação de outros eventos, tais como aumentos e decréscimos não realizados de ativos e passivos, do consumo dos ativos por meio da depreciação, da redução do potencial de serviço e da capacidade de gerar benefícios econômicos por meio da redução ao valor recuperável. Receitas e despesas podem ser originadas de transações individuais ou de grupos de transações.